Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio e você está na Code Yourself. E galera, nesse vídeo a gente vai criar um CRUD utilizando o Angular. Bora lá! Então, para começar, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é o Angular e o que a gente vai precisar para criar esse CRUD, beleza? O Angular, por definição, como está lá no site, é uma plataforma de desenvolvimento para a criação de SPAs, né? Também mais comumente conhecido como um framework JavaScript para desenvolvimento front-end. E o SPA, para quem não sabe, SPA é uma sigla que significa Single Page Application. É uma aplicação web que roda em uma página única, semelhante a um aplicativo desktop ou mobile, onde conforme é feita a navegação da página, só parte daquele front-end, né, só parte daquela página é recarregado, né? Ou seja, né, o que significa? Significa que não é necessário recarregar toda a página, né, como é feito nas outras aplicações de multipage, beleza? Vamos lá, e dos requisitos que a gente vai precisar, nós temos então o Node, o NPM, e também o Angular CLI. Eu vou mostrar aqui como instalar esses componentes, beleza? Primeiramente a gente vai instalar o Node. Então para instalar o Node basta pesquisar aqui no próprio site deles, vir aqui em Download e baixar conforme a versão do seu sistema. Em seguida a gente vai instalar aqui o Angular CLI e para isso a gente vai utilizar o NPM. O NPM é o gerenciador de pacotes do JavaScript que utiliza o Node, né? Então para instalar a gente vai abrir aqui um console. De preferência executar como administrador, e a gente vai executar esse comando aqui, ó. Então é npm install -g espaço @angular/cli. Beleza, assim que instalar, a gente vai navegar para a pasta que a gente quer instalar a aplicação. Em seguida a gente vai executar o comando ngnew e o nome do projeto que você quer criar. No caso eu vou criar CRUD Angular. Ele vai perguntar se você quer forçar o stricter type. Você pode clicar em Y e Yes. Vai perguntar depois se você quer adicionar o sistema de rotas do Angular. Você também pode apertar em Yes. E aqui você vai selecionar o formato de folha de estilo que você vai utilizar, né? Se você vai utilizar CSS, SCSS ou SAS. Nesse caso eu vou colocar aqui o SCSS. Assim que ele acabar de instalar, você pode navegar até a pasta que você criou. Depois escrever code espaço ponto. Que ele vai abrir o Visual Studio Code, né? Que é a IDE que eu vou utilizar aqui. E ele já abre o Visual Studio Code com um projeto aberto. Então vamos dar uma olhada aqui nos arquivos que foram gerados, né? Aqui a gente tem uma pasta E2E de end-to-end, que é para testes, né, end-to-end. Temos aqui a pasta Node Modules, que vão conter todos os arquivos, né, e os pacotes que já vêm instalados por default e também os pacotes novos que a gente instalar. A gente tem aqui a pasta Source, né, SRC, onde vai conter o nosso código-fonte em si, os componentes que a gente criar, etc. Aí a gente tem aqui a pasta dentro da pasta App, com o nosso código-fonte em si mesmo. Os nossos assets, imagens, arquivos. Aqui uma pasta Environments, onde a gente tem os arquivos de ambiente. Um favicon, um index, um main.ts. E aqui a gente pode reparar, né, o TS de TypeScript, já que a gente vai utilizar o TypeScript aqui no Angular. Um arquivo polyfills, um arquivo styles.scss, que é o tipo de estilo, né, que a gente definiu que vai utilizar. Esse é um arquivo geral de CSS. Um outro arquivo aqui de teste. E aqui embaixo vários outros arquivos de configuração, né? A gente tem aqui, por exemplo, o gitignore, para a gente utilizar o git, o AngularJSON, esse arquivo karma aqui também para testes, e aqui a gente tem um pouco para baixo o package.json, que vai conter as versões das nossas bibliotecas, das nossas dependências que a gente instalar, né? E aqui é separado por dependências de produção, digamos assim, e aqui embaixo as dependências de dev, né? Ou seja, aquelas dependências que não são buildadas para um ambiente de produção, né? Aqui embaixo a gente tem o readme, que a gente vai ver depois, e aqui mais alguns arquivos de configuração de TSLint e etc. Vamos dar uma olhada aqui novamente nesse readme. Então aqui a gente tem alguns comandos, né? Algumas informações. Por exemplo, aqui está dizendo para a gente executar a aplicação em dev, né? A gente vai executar esse comando aqui, ngserve. Vamos clicar aqui em Ctrl Aspas para a gente abrir o terminal. Vamos digitar aqui ngserve. Enquanto está executando aqui, vamos ver alguns outros comandos. Aqui para a gente gerar um componente novo, né, através do scaffold, a gente vai utilizar o ngGenerate component e o nome do componente. Também serve para gerar diretiva, pipe, service. A gente vai ver isso talvez num outro vídeo, não nesse. A gente tem aqui o ngbuild para buildar a aplicação. ngTest para executar os testes, nesse caso testes unitários, né? E aqui o ngAtoWare para executar os testes end-to-end, né?
Nesse caso, o end-to-end utiliza o protractor e os testes unitários eles vão utilizar aqui o karma. Então ele já executou aqui a aplicação. A gente pode clicar aqui ou com Ctrl e clique nessa URL localhost, ou a gente pode digitar diretamente no navegador também. Então aqui a gente tem a aplicação que foi criada, é só uma página básica mesmo. Aqui a gente pode ver também os comandos para adicionar um componente, como a gente viu, alguns links para documentação e etc. Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no projeto, vai fechar esse README, e a gente vai aqui no App Component, e a gente vai excluir todo esse código aqui, que é o código que gera aquela página, beleza? Então a gente vai excluir até aqui embaixo. Vou apagar essa outra linha aqui e vamos salvar. Se a gente ver lá novamente aquela página, ela ficou toda em branco. E agora a gente vai criar o nosso primeiro componente aqui no Angular. Como a gente já viu, para criar um componente, eu vou abrir aqui um novo terminal, a gente pode utilizar o comando ng-generate-component, né? Tá aqui, se você quiser conferir, tá aqui no README. ng-generate-component e o nome do componente. Mas a gente pode também abreviar isso e escrever ng-gc, né? G de generate, C de component e o nome do component. O nome que eu vou definir aqui vai ser views/home, né? Views para ele criar uma pasta views, onde a gente vai ter as nossas views, óbvio. E o nome do componente em si vai ser home. Ele vai executar e vai criar aqui a view, que já criou. E aqui, sempre que a gente criar um componente novo, a gente vai vir apagar esse arquivo aqui, .specs.ts, né? Que é para os testes unitários, que a gente não vai utilizar nesse momento. Aqui a gente pode ver, então, uma página sempre vem com esse nome do componente works, né? Só para a gente fazer um teste, se for o caso. A gente tem aqui o nosso arquivo de estilização e aqui o nosso arquivo do TypeScript, né, onde a gente vai fazer o código em si. Além disso, sempre que a gente criar um componente, a gente tem que adicionar ele aqui no App Module. Nesse caso, ele já vai adicionar automaticamente. E, inclusive, sempre que a gente adicionar uma nova biblioteca que a gente for utilizar, a gente vai adicionar ele aqui embaixo nos imports, né? A gente vai ver logo em seguida. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar lá no arquivo de rotas a nossa página home. Então, a gente vai vir aqui em app-routing e vai adicionar esse código aqui, ó. Path vai ser vazio mesmo, né? E a gente vai colocar aqui o nome do componente, né? Eu dei aqui um Ctrl ponto para ele importar o nosso componente. Agora a gente pode salvar, e como esse componente está na raiz, a gente pode ver que ele já navegou direto aqui e já imprimiu aquilo que está escrito no nosso HTML. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui também um header e um footer, né? Um cabeçalho e um rodapé para a nossa aplicação. Então vou vir aqui nesse terminal de novo, ng-gc. Agora eu vou criar uma pasta chamada shared, para ser a nossa pasta onde vai estar os nossos cabeçalho e rodapé. E aqui eu vou criar um header. Em seguida aqui eu já vou criar também o nosso footer. Beleza, agora eu já vou aqui excluir aqueles arquivos specs. Excluir do footer, excluir também do nosso header. Vamos ver agora aqui no App Module. Ele criou aqui novamente, né, o header e o footer. E agora a gente vai vir aqui, ó, por exemplo, no header. Tá vendo esse selector aqui no componente? A gente vai copiar, porque isso aqui é o que a gente utiliza para declarar o nosso componente lá no HTML. Aqui embaixo também ele, por exemplo, ele indica qual que é o nosso template, né? No caso o template é o HTML, ou seja, ele vai apontar para esse arquivo aqui. E aqui embaixo qual que é a URL da nossa folha de estilo, né? Que é esse arquivo aqui. Vamos aqui na nossa página principal, né? Que é esse App Component. Aqui em cima a gente vai colocar o nosso cabeçalho. A gente vai criar dessa forma. E aqui embaixo a gente vai colocar o nosso footer. Vamos salvar e vamos ver como ficou lá. Ok, então ele já está aqui renderizando, né, o nosso cabeçalho, a nossa página home e o nosso rodapé. Agora vamos estilizar um pouco essa nossa página, né? Vamos começar a estilizar ela. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser instalar o Angular Material. O Angular Material é uma biblioteca para Angular que utiliza o Material Design, né? Que é aquela especificação de design criada pela Google, né? Então aqui a gente vai ter vários componentes que a gente pode utilizar direto no Angular. Vamos abrir aqui, por exemplo, a especificação para a gente ver como utilizar. A gente pode vir aqui em Get Started e ele vai dizer aqui como instalar, né? Então a gente vai utilizar esse comando ngadd, né? Ngadd,
e Angular Material, né? Então vamos fazer isso. Vou copiar aqui, vou voltar lá no nosso console e vou executar esse comando. Logo em seguida ele vai perguntar qual tema que a gente quer, né? Então, você pode navegar aqui para baixo, eu vou escolher esse primeiro mesmo. Aqui ele vai perguntar se a gente quer definir a tipografia, né, no nosso arquivo de estilo global, vou dizer que sim. Vai perguntar se a gente quer setar as animações, eu não vou utilizar, então vou dizer que não. Agora ele já instalou, já marcou aqui como modificado o nosso arquivo e adicionou aqui, né, a fonte Roboto. Posso apagar esse comentário aqui. E se a gente salvar, né, e vier aqui na nossa página, a gente vai ver que a fonte mudou, né? Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no na nossa documentação do Angular e vamos procurar um componente para o nosso cabeçalho, né? A gente vai colocar aqui um toolbar. A gente pode procurar, esses aqui são os componentes que ele possui. Então a gente vai aqui embaixo, vai selecionar aqui toolbar e já vou mostrar como que a gente utiliza os componentes do Angular Material lá no Angular. A gente seleciona aqui o componente, é aí que a gente tem um overview, API e os exemplos, né? Um overview é só um resumo geral. API são as funcionalidades e as classes e os métodos desses componentes. E aqui os exemplos de como a gente utilizar. Inclusive a gente pode clicar aqui para ver com o código-fonte, né? Então beleza. A gente vai vir aqui API e que ele vai dizer qual import que a gente tem que fazer. A gente vai copiar isso aqui então e adicionar lá no nosso module, no app module. A gente vai vir aqui, vai colocar esse cara aqui em cima e adicionar o nome do import aqui embaixo nesse imports. Beleza? Então a gente vai salvar. E agora a gente vai vir aqui nos exemplos. Vamos adicionar uma toolbar simples. Vou pegar, por exemplo, essa primeira aqui. Então a gente vai criar aqui em View Code. E a gente pode copiar aqui, sem o P, esse código aqui. A gente vai voltar lá no nosso arquivo. Vamos abrir aqui então o nosso header. A gente pode substituir esse P. Assim que a gente instala um pacote novo, assim como foi o caso do Angular Material, é bom a gente reiniciar a aplicação, né? Então vou dar um Ctrl C aqui para ele parar. Vou dar um ngserve novamente. Vou abrir aqui. E aí, ó, agora a gente já pode ver o nosso cabeçalho, né? Vamos só definir aqui uma cor para ele ficar um pouco melhor. A gente pode colocar aqui Color Primary. Que ele vai definir a cor primária do nosso estilo, né? Que como a gente definiu, se eu não me engano, é índico, né? Então ele vai ficar assim dessa cor. Agora a gente vai mudar aqui esse nome. Vamos colocar aqui, por exemplo, Crude Angular. Beleza? Vou salvar, ok. Agora para o rodapé, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma estilização na mão. Então a gente vai criar aqui div. Vamos criar aqui um span. Uma classe que a gente vai chamar de container. Melhor, essa classe container, ela é aqui do div. E aqui a gente vai criar uma classe chamada copyright, né? E aqui a gente pode colocar, por exemplo, myCrudeAngular. Para a gente ter alguma coisa no rodapé. Pode até inclusive colocar esse C aqui. Vamos salvar e voltar lá na tela. Então a gente já tem aqui embaixo, né? Agora a gente só precisa estilizar, né? Para ficar um pouco melhor. Então aqui a gente vai criar a nossa classe container. Adicionar um background color. E a cor daquele rodapé, daquele cabeçalho, é essa aqui. Ó. A gente vai adicionar um padding aqui. 20 pixels. 50 pixels. 20 pixels. 50 pixels. E não tem esse espaço e nem essa vírgula. Agora a gente vai dar um display flex. Em flex direction a gente vai colocar row reverse. Para ele colocar, né, o nosso escrito lá no fim da página. Lá no fim da div. Né? Então a gente pode ver aqui. Beleza, já está do jeito que eu quero. Agora vamos só colocar uma cor branca aqui para esse texto. A gente vai pegar aqui o nome dessa classe. Vai colocar aqui um color, hashtag FFF. Beleza, agora já está do jeito que eu queria. Nesse caso, o rodapé está aqui em cima, mas conforme a gente adiciona aqui uma tabela, a gente vai criar aqui uma tabela, ele vai ser empurrado para baixo, né? Esse estilo de rodapé não é aquele que fica fixo, né? Se a página fosse muito grande e tivesse um rolamento, ele ia continuar aqui fixo por cima do componente da nossa informação, né? Eu quero que ele fique no final de tudo. Beleza, vamos voltar aqui na nossa documentação e vamos adicionar aquela tabela, né? Deixa eu achar aqui embaixo, tá? Table.
A gente vai voltar aqui novamente na tab API. Vamos copiar esse import. Vamos adicionar aqui no App Module. Vou dar aqui um espaço só para formatar e vou adicionar ele aqui embaixo, beleza? Vou salvar. Ele está compilando aqui, vou só esperar um pouquinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá na nossa documentação e vamos pegar um exemplo, né, de tabela. Vou pegar esse primeiro aqui mesmo. Vou vir aqui no código e vou copiar aqui esse exemplo inteiro. Aqui nesse caso é só o exemplo do HTML, né? Mas depois a gente vai pegar também o exemplo esse código aqui do TypeScript e também do CSS, beleza? Vamos adicionar agora esse código aqui lá na nossa página home, né? Na nossa view home. Vou adicionar isso inteiro aqui. Vou só apagar aqui esses comentários para a gente poupar um pouco de espaço. Vou salvar, ele vai dar erro, porque ele não conhece nessas informações, né? Data table, não conhece esse display columns. Isso está lá no TypeScript, então a gente vai adicionar isso agora. Vou voltar aqui no componente e a gente vai adicionar tudo isso aqui, ó. A gente vai vir aqui e a gente vai adicionar aqui no começo do nosso arquivo. E agora a gente vai adicionar também isso aqui bem aqui no começo da nossa classe, beleza? Dá um Enter aqui para dar um espaço e vou salvar. Agora sim ele já compilou, né? Vamos ver como ficou lá na nossa página. A gente vê aqui, ó, ele já criou aqui a nossa tabela, né? Falta só a gente adicionar agora o nosso CSS para ele pegar a página 100%. Vou vir aqui no nosso CSS, vou colar e vou salvar e ele vai preencher a página 100%. Só que agora o que eu quero fazer é dar um pouquinho de pad, né? Dar um espaçozinho aqui em volta, até porque eu vou colocar aqui um botão para a gente adicionar um novo item, né? Então o que eu vou fazer? Eu vim aqui no nosso componente e vou criar aqui uma div em volta de tudo. Vou colocar ela aqui embaixo. E aqui eu vou criar uma classe também chamada container. E agora eu vou vou copiar essa classe, vou adicionar ela aqui embaixo e vou dar um padding 50, 80. Vou salvar e vamos ver como ficou. Beleza, tá do jeito que eu queria. Agora vamos só voltar ali no nosso rodapé. Quero fazer uma coisa bem rápida. Aqui no nosso CSS eu não preciso ter esses valores duplicados, né? Posso ter ele só 2 vezes que ele já vai funcionar. Pode ver aqui, vai ficar do mesmo jeito. Inclusive, ó, com essa tabela ele fica com o rodapé exatamente no final, né? Então eu não consigo rolar aqui, mas quando a gente adicionar mais itens, vocês vão ver que o rodapé ele vai ficar no final da página, né? Assim como a gente pode ver aqui embaixo nessa página, ele tem um rodapé, né? E ele fica no final lá de todo o conteúdo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa tabela e vamos adicionar mais uma coluna aqui embaixo. Essa coluna aqui vai chamar Actions, que vão conter as ações, né? Para editar e para deletar os nossos elementos. Esse conteúdo aqui eu vou remover. Nesse TD aqui, eu vou adicionar aqui 2 botões. E os botões que eu vou adicionar vão ser do Angular Material, né? Então vou voltar lá na nossa documentação. Vamos procurar aqui por button. E a gente vai adicionar esses aqui em forma de ícone. Vamos já aqui na API adicionar o import. Vou adicionar aqui no module. Vou adicionar ele aqui embaixo. E agora a gente vai lá ver os exemplos, né? A gente vai usar esse aqui de baixo. Então vamos procurar aqui por ícone. E a gente vai copiar aqui 2 exemplos. Vamos voltar naquela página e adicionar eles aqui embaixo. A gente pode tirar esse label aqui e esse aqui também. E agora para saber qual o ícone que a gente vai adicionar aqui, a gente pode pesquisar aqui, ó, no Material Icons. A gente vai vir aqui nessa primeira página de material.io e aqui a gente pode pesquisar o ícone que a gente quiser. Então vou pesquisar aqui, por exemplo, por Edit. Se a gente descer aqui embaixo, a gente vai encontrar aqui o ícone de edição. Então a gente pode apenas criar lá o nome do primeiro como Edit. Em segundo, vamos procurar algo aqui para deletar, né? Vou colocar aqui Delete
E a gente tem aqui várias versões, né? Eu vou colocar aqui essa lixeira que chama delete mesmo. Vou salvar, vamos voltar lá na tela para a gente ver. Ok, ele deu um erro aqui falando que não conhece esse mate icon, né? Então o que faltou? A gente precisa adicionar também esse import aqui do ícone. Vamos adicionar lá também esse ícone. Vou voltar aqui no module e vou colocar aqui o mate icon. Salvar novamente. Vamos ver aqui se ele vai buildar. Ele vai compilar aqui esse componente novo. Só faltou uma coisa. A gente precisa adicionar aqui também o nome do nosso cabeçalho, né? Que é isso aqui, que é essa variável aqui. Vou colocar aqui actions, né? Deixa eu ver se foi como eu defini aqui no nosso componente. Na verdade, agora sim, actions. Faltou um aspas aqui, beleza. Agora eu vou salvar de novo. A gente voltar, beleza. Ele criou aqui já os nossos botões de ação, né? A única coisa que eu vou fazer aqui agora é adicionar a cor primária aqui também no outro botão, né? Vou copiar isso que está igualzinho aqui e vou colocar aqui para eles ficarem iguais. Aí vai ficar os dois azul. Muito bem, agora o nosso CRUD já está pegando, né, ali uma forma, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui em cima um botão para a gente conseguir adicionar um novo elemento, né? Isso aqui são os elementos da tabela periódica, né? Tá em inglês, mas dá para perceber, hidrogênio, carbono. Vou criar aqui então um botão para a gente adicionar um novo elemento e vou criar aqui o código para quando a gente clicar nesses botões aqui, a gente conseguir editar nesse primeiro botão e deletar aqui nesse segundo botão, beleza? E quando a gente clicar aqui, por exemplo, no botão de editar, né, que é esse primeiro, ou aqui no botão criar, a gente vai abrir aqui um modal com os inputs para a gente colocar esses dados, né? Quando a gente clicar aqui em criar, vai abrir um modal vazio com os inputs vazio, e quando a gente clicar aqui em editar, vai abrir o modal com as informações desse elemento preenchido. Então já vamos aqui nos componentes do Angular Material procurar um componente que faça isso, né? Que abra como se fosse um modal. A gente tem aqui esse dialog. Se a gente verificar, ó, quando a gente faz uma ação, ele abre um modal, né? Então é exatamente o que a gente quer. Vamos vir aqui direto na API, já importar aqui o dialog. Vamos voltar aqui no nosso módulo. Vou adicionar ele aqui em cima. Vou colocar aqui também ele aqui embaixo, não pode esquecer disso. Vou voltar aqui e vou ver nos exemplos como ele faz, né? Eu também posso ver o exemplo que ele está aqui logo no overview, né? Eu posso ver aqui em View Code. Nesse caso que ele está um pouco diferente, né? Ele tem aqui o HTML do próprio modal. Ele tem aqui no TS, se a gente reparar, duas classes, ó. A gente tem aqui a primeira e a segunda. E a gente tem aqui um outro HTML, né? Nesse caso, por quê? Ele tem aqui esse primeiro HTML e quando a gente clica, ele abre esse outro modal, né? Nesse caso, a gente vai criar duas classes diferentes, dois componentes diferentes, que eu acho que fica melhor. Nesse caso está assim, só por ser um exemplo, né? Então a gente vai voltar lá no nosso código de novo. Vou criar aqui novamente um novo terminal. NGGC, vou colocar lá na pasta shared, barra element-dialog. Ele criar aqui na nossa pasta shared, já que a gente vai compartilhar esse elemento, né? Ele vai servir tanto para editar como para criar um novo elemento, né? E como ele não é uma view, não é uma página em si, ele é um componente, então eu vou criar aqui ele nessa pasta shared. Ele já abriu aqui para mim no módulo, já adicionou aqui, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Vamos ver aqui esse componente agora, né? Vou excluir esse arquivo aqui, specs. Ele vai estar no mesmo formato daqueles outros, né? Tudo vazio. E com esse P aqui, que a gente pode inclusive já excluir. Vamos pegar aqui agora o exemplo. Aqui no dialog, eu vou copiar isso aqui tudo e vou colocar aqui. A diferença é, aqui no nosso title, né? A gente vai criar aqui, por exemplo, create element. Esse P aqui eu vou remover. E aqui a gente pode reparar, ó, que ele usa um outro componente do material, né? Que é esse label e esse form field, né? Esse form aqui eu vou duplicar ele. Vou criar aqui, deixa eu ver. Vamos contar aqui quantas colunas são na tabela, né? Número, nome, o peso e o símbolo, né? Então são 4. Então vamos adicionar aqui 4 inputs, né? Beleza.
Aqui eu vou colocar number, aqui o name, depois aqui o peso e o símbolo. Aqui nesse botão eu vou colocar cancel e aqui eu vou adicionar create. Além disso, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar, né, esses pontos aqui, né? Então, nesse caso aqui, o primeiro é o number, o segundo é o name, aqui é o peso, weight, e aqui é o symbol, né? Esses caras aqui são o nosso modelo, né? Se a gente voltar aqui no nosso componente, a gente pode ver que esse aqui é o modelo do nosso elemento, né? A gente tem o nome, a posição que seria o número, né? Eu vou até mudar lá. O peso e o símbolo. Então aqui é position. E aqui, ó, a gente não tem esse animal, né? Então vou devolver aqui apenas o nosso data, né? Que o nosso data é o nosso elemento por completo. Agora o que a gente vai fazer? Eu nem vou salvar aqui porque eu sei que ele vai dar erro. Vamos aqui no nosso arquivo TS. A gente vai criar aqui o nosso element, que é do tipo periodic element. Eu posso só colocar um ponto de exclamação aqui que ele vai parar de reclamar. Agora, se a gente voltar lá no nosso componente, né, na nossa documentação, a gente vê que a gente tem que adicionar aqui no nosso construtor essa referência aqui, o nosso data, e também adicionar aqui um método, né? Eu vou copiar esse código aqui inteiro e vou colocar aqui no lugar do nosso construtor. Esse método aqui eu vou colocar ele aqui embaixo. E aqui eu vou colocar o nome do nosso dialog, né? Que é esse aqui. Vou copiar lá também os imports que eu tenho que adicionar. Vou só adicionar aqui de volta o onInit que eu vou precisar. Esse mat dialog eu posso tirar, que ele vai ser para outra página. E esse dialog data aqui é o nome da nossa classe, né? Que nesse caso é o nosso elemento. Agora eu vou só alterar isso aqui para ficar um pouco mais bonito, né? Esse cara aqui eu vou jogar aqui para cima, colocar a vírgula aqui e vou formatar isso dessa forma. Beleza. Vou descer esse cara aqui também. Então o que a gente fez? A gente está injetando aqui o nosso data, né? Ou seja, o nosso valor que vai entrar dentro do nosso dialog, né? Vou chamar de modal, que é mais fácil, né? O valor que eu vou injetar dentro do nosso modal, que é o nosso elemento, beleza? E aqui só um método para quando a gente clicar em cancelar, né? Que é o mesmo método que a gente está chamando aqui. A gente pode até mudar esse nome para onCancel, para ele ficar mais de acordo com o nome que a gente definiu aqui, né? Vou salvar tudo. Vamos voltar aqui no nosso primeiro terminal para a gente ver o que ele tem de erro. Se a gente verificar aqui mais em cima, a gente vai ver que ele está dando um erro no ngModel, né? Então, como eu falei, a gente tinha aqui, por exemplo, esse componente matchFormField, né? Nada mais é do que o campo, né, desse formuláriozinho, né, que a gente vai utilizar. Então, vamos lá voltar aqui na nossa documentação, vamos procurar aqui por FormField, né? Vamos adicionar aqui essa importação também lá na nossa aplicação. Vou vir aqui no nosso módulo, vou adicionar isso aqui e aqui embaixo também vou adicionar esse form field. Agora a gente vai voltar também novamente aqui na documentação e a gente vai adicionar aqui também esse import para o mat input. A gente verificar aqui, ó. Deixa eu ver. A gente tem aqui também esse mat input, né? Então é outro componente do material design que a gente vai ter que adicionar. Vou colar ele aqui, vou copiar esse cara e colocar ele aqui também e vou salvar. Ele vai compilar aqui embaixo. E por último, galera, para a gente utilizar aqueles inputs corretamente, a gente vai precisar adicionar aqui também esse Forms Module e colocar aqui também o módulo que por algum motivo não encontrei lá na documentação, só que para ele buildar e para ele funcionar, a gente precisa adicionar. Agora a gente pode voltar aqui, ele voltou a funcionar novamente. Agora o que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui aquele botão para a gente chamar esse modal que a gente criou. Então vamos voltar aqui na nossa home. Como a gente já importou o botão, eu vou só adicionar ele aqui. Button, vou adicionar aqui um mat button. A cor eu vou colocar primary e vou adicionar aqui também um clique, né? Um método de clique, né? Eu vou colocar aqui
Open Dialog. E aqui nesse caso eu vou passar aqui um null e depois eu vou explicar por quê. Fechar aqui e ele vai chamar addElement. Beleza, eu vou salvar. E agora eu vou adicionar esse método aqui no nosso componente. Aqui esse método vai ser o mesmo que a gente vai utilizar para editar. Então, como a gente viu que aqui no nosso dialog, né, a gente passa um elemento, então esse elemento eu vou passar aqui também quando a gente editar, né? Quando a gente chamar o nosso modal. Vou dizer aqui que esse método ele é um void, para ele parar de reclamar. E aqui eu vou colocar o código que a gente chama que a gente usa para chamar o modal, né? Vou voltar aqui na nossa documentação do nosso modal, no nosso dialog. Vou aqui no nosso view code. Aqui no TS a gente vai ver como ele chama, né? Aqui com o Open Dialog. Então vou copiar esse código que está aqui dentro inteiro e vou colocar ele aqui. Ele vai dar erro, beleza. Aqui é o nome do nosso componente de dialog, que é esse aqui. Vou colocar aqui. Aqui é o nosso data. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Se o elemento, né, for igual a nulo, que é esse cara aqui, ou seja, se eu estiver criando, então o que eu vou fazer? Vou passar para ele um elemento nulo. Então aqui a nossa position vai ser null. O nosso name vai ser vazio. O peso. Como é que escreve essa palavra difícil aqui? Vai ser nulo também. E por último, o símbolo vai ser vazio também. E aí, caso não seja, ele vai passar o próprio elemento, né? Então, repetindo aqui o que eu fiz. Eu estou validando. Se o elemento é nulo, então ele vai passar esse valor aqui, né? Que é o JSON, né? Referente ao nosso elemento vazio. Se ele não for nulo, que é esse final aqui, ele vai passar o próprio elemento. Vou importar aqui agora o nosso elemento. Vou voltar aqui para ver o que ele passa aqui no construtor. É o nosso dialog, que inclusive está dando erro aqui. Vou colocar ele aqui no nosso construtor, para ele parar de reclamar. Vou importar aqui nosso mat dialog. Beleza? E esse animal aqui, this.animal, posso tirar esse result aqui e também esse console.log aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai verificar se o nosso resultado, esse resultado aqui, é o que ele traz de resultado quando a gente fecha o nosso dialog, né? Vai ser, no caso, o nosso data. Se a gente clicar aqui, por exemplo, em create, ele vai passar aqui o nosso data. Só que se a gente cancelar ou passar fora, ou clicar fora do modal, ele vai trazer um undefined, né? Então, eu vou verificar aqui se esse resultado é diferente de undefined. Se ele for diferente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar nosso data source, e se a gente reparar, é o que ele utiliza, né, para mostrar lá todas as tabelas, né? Ele recebe aqui esse element data, que é a nossa variável com o nosso array, né? Vamos dizer assim, todos os nossos dados. Então, quando a gente quiser adicionar, a gente vai pegar essa variável e fazer um push, né, para a gente adicionar esse result lá na nossa variável, né, lá no nosso array. Só que isso não é o suficiente para ele mostrar, né? Então a gente precisa renderizar novamente a nossa tabela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no nosso home e aqui na nossa tabela a gente vai dar um ID para ela. Vou colocar aqui table. E agora a gente vai criar aqui uma variável table que vai ser do tipo match table, passando aqui esse n. E a gente vai colocar aqui um view child, né? Do tipo match table. Vou colocar aqui o exclamação para ele parar de dar erro. Isso aqui a gente utiliza para a gente pegar um ID que seja filho, né? Nesse caso, por exemplo, a gente tem o nosso componente e para a gente pegar um componente dentro do nosso componente, a gente utiliza esse viewChild passando o ID que a gente define para esse componente. Então vou salvar aqui também. E agora a gente vai fazer this.table.renderRows para ele renderizar novamente assim que a gente adicionar esse novo elemento. Vou salvar aqui. A gente pode ver que ele está reclamando que o argumento null que a gente está passando lá no nosso botão
não é do tipo periodic element, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos dizer que esse cara aqui, ele recebe tanto o tipo periodic element quanto o nulo. Vamos salvar. E beleza, agora ele vai buildar. Agora vamos voltar lá na nossa tela para a gente ver como está ficando. Ele criou aqui um botão, né? Só que esse botão aqui está meio feio, né? Vamos ver o que a gente fez de errado. Aqui no nosso botão, ok, aqui faltou um T. Vou salvar aqui de novo. E agora sim, ele está com o formatozinho padrão. Agora se a gente clicar, ele vai abrir aqui o nosso botão conforme a gente definiu, né? A gente pode passar aqui a posição, o nome, o peso, o símbolo, o botão criar e o botão cancelar. Vamos ver só aqui se no console tem algum erro. Ok, não tem, tá tudo certo. Então vamos adicionar aqui, por exemplo, posição 11. Vou colocar aqui, elemento 11, o peso vou colocar 51 ponto qualquer coisa. E o símbolo vou colocar E. E vamos clicar em Create. E tá lá, ele adicionou aqui na nossa tabela já o nosso primeiro elemento. Vamos adicionar aqui mais um. A posição vai ser 13. Nesse caso, inclusive, se eu adicionar a posição 5, ele vai adicionar aqui embaixo, né? Que aquele método push que a gente chamou, ele só adiciona no final do nosso array. Então, só para ficar certinho, vou colocar aqui 12. Peso qualquer coisa também. O símbolo é 12. Vou criar. Beleza, então, o nosso create, nosso método para adicionar no nosso front-end já está pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos implementar primeiro o nosso método delete, que é mais rápido, mais fácil, e depois a gente adiciona um método para a gente editar. Então, vamos voltar aqui no nosso home e a gente vai criar um método aqui para esse botão. Vamos colocar aqui também um clique, que é igual a delete element. E aqui dentro a gente vai passar o quê? A gente vai passar qual que é a posição desse elemento. Então a gente tem aqui declarado, né, o nosso elemento e eu vou passar igual está aqui, ó, element.position. Agora eu vou copiar esse nome desse método e vou criar esse método aqui embaixo. Beleza? Ele vai receber o position, que é do tipo number, e eu vou dizer que esse método é do tipo void, né, já que ele não vai devolver nada. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o nosso data source é igual a this.dataSource, filtrando todos os elementos onde a posição seja diferente da posição que a gente recebeu aqui por parâmetro, né? Ou seja, ele vai devolver todos os elementos onde a posição seja diferente da posição que a gente está excluindo, né? A gente poderia fazer isso, por exemplo, com o ID, né, que seria o mais certo. Inclusive, a gente vai fazer depois, futuramente, essa modificação, né? Então, vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui também o nosso HTML. Vamos voltar e vamos ver se está funcionando. Aqui ele salvou, renderizou novamente, né? Voltou à posição inicial, mas vamos adicionar aqui de novo o nosso elemento 11. Vamos criar. Beleza, ele criou. E agora se eu clicar em Delete, ele vai remover da lista. Vamos apagar mais um item. 10, 9, 8. Basicamente isso, remover o elemento da lista de forma muito simples. Aqui, ó, como eu falei do nosso rodapé, olha, agora eu tenho um scroll, né, uma barra de rolagem, e o nosso rodapé ele fica lá no final, né? Vou até adicionar aqui novamente o elemento. E o nosso rodapé continua lá no final. Agora, muito simples, a gente já fez o delete, agora vamos só fazer agora o nosso método para editar. Vamos criar aqui novamente no nosso botão, né, no nosso outro botão de editar, um evento, um método, vai chamar edit element. Só que aqui eu vou tirar essa position e vou deixar só passando o nosso elemento, né, porque esse elemento eu vou pegar e vou jogar lá no nosso modal. Agora eu vou vir aqui, vou criar esse método edit element, que vai receber o nosso elemento, ele vai ser do tipo void,
E aqui eu vou criar uma chamada praticamente idêntica, né, a essa que eu criei aqui em cima. Vou copiar esse código todo. Ou melhor, vamos reaproveitar. E já que a gente já fez aquela validação, até me esqueci. Aqui eu vou chamar apenas o nosso método em si, passando o elemento. Agora eu vou salvar aqui, vou salvar também o nosso front. Agora vamos ver. Vamos editar aqui, por exemplo, o nosso elemento 1. Quando eu clico, ele já traz todos os dados do nosso elemento, né? Já que eu estou passando esse elemento aqui no nosso HTML, ele vai chegar aqui no nosso método e eu vou passar ele por parâmetro para o nosso modal, né? E ele vai renderizar isso lá no nosso modal. Inclusive, se eu já editar esse aqui, por exemplo, esse aqui vai ser do tipo F, ele já altera aqui direto na nossa tabela, né? Agora, se a gente verificar, por exemplo, aqui o nome, vou trocar aqui para português, hidrogênio, ele já altera lá em tempo real, né? Agora, a única coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente pode ver que ele está duplicando, né? Porque eu estou chamando o método create quando eu clico aqui em create, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai mudar esse título, o título aqui do nosso modal, quando a gente estiver editando. Então, a gente vai chamar aqui de Edit Element. E aqui no botão, a gente vai criar um botão diferente chamado Edit apenas, né? Poderia ser apenas OK, mas pode ser Edit. E a gente vai criar um ifzinho aqui para saber qual que ele vai mostrar, né? Então a gente pode colocar aqui asterisco if, na verdade ngIf. E a variável que a gente vai verificar chamar de exchange. Então se ela for falsa, ele vai criar, e se ela for verdadeira, ele vai editar. Eu vou pegar esse código e colocar ele aqui embaixo também, né? Ele vai fazer a mesma coisa para os nossos botões. Agora a gente vai aqui e vai adicionar essa variável, né? Exchange vai ser do tipo booleano. E agora aqui no nosso método onInit, a gente vai verificar se o nosso elemento, né? Se a posição dele for diferente de nulo, então esse valor aqui, essa variável exchange vai receber true. Porque se a gente reparar aqui no nosso home, quando o elemento é nulo, eu passo um elemento, né? Só que com a posição nula, né? Então eu não posso verificar logo se o elemento é nulo, porque o elemento ele vai ter valor. E o valor vai ser um JSON default, né? Vamos dizer assim, de certa forma. Então eu vou verificar aqui, se ele for vai ser true. Se não, eu posso até criar um else aqui, apesar que eu acho que não é necessário. E ele vai receber falso. Beleza, eu vou salvar agora. Ele vai parar de dar erro. Vamos voltar lá para a nossa tela. Se eu clicar aqui add element, ele vai mostrar create element e o botão create. Agora, se eu vier aqui para editar, ele traz create também, né? Tá errado então, deixa eu ver o que eu fiz. Aqui, pessoal, não é o nosso element não, é o nosso data. Então, se eu vier aqui, agora sim, ele vai estar editando e vai criar aqui um botão para editar. Pessoal, agora só mais alguns detalhes, né? Se a gente verificar, por exemplo, aqui, ó, a gente tem alguns bugs. Por exemplo, quando eu edito aqui algum elemento, por exemplo, ó, vou editar aqui a posição. Ele já edita direto, né? Antes de eu salvar, né? Então, se eu cancelar, por exemplo, ele já está aqui com esse valor editado. Vamos corrigir isso. A gente vai fazer da seguinte forma. Aqui no nosso método OpenDialog, vou adicionar aqui um outro if, que vai ser se no nosso data source já conter a posição do valor que está no nosso resultado, então a gente vai tratar de forma diferente, né? Então o que eu fiz aqui?
Eu fiz um map para ele devolver apenas as posições, né, do nosso array. E eu fiz aqui um método include que ele vai verificar se o valor que eu estou passando está dentro desse novo array, né, que ele mapeou. Então, se tiver, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso data source e na posição result.position, né, que é na posição do nosso resultado, -1, como é um array, ele vai receber o nosso novo result, né? E aqui a gente vai dar um else e colocar esse código aqui dentro. E aí a gente vai renderizar novamente a nossa tabela, beleza? Só que para isso funcionar, além disso que a gente fez, a gente não pode passar direto o nosso elemento aqui no nosso dialog, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui um novo JSON e a gente vai passar aqui o elemento.position, aqui o elemento.name, o elemento.weight e aqui .symbol. Ele vai criar um novo JSON, né, em vez de passar o nosso elemento em si. Se a gente editar aqui, por exemplo, o hidrogênio, vou colocar aqui, salvar, agora só quando a gente salva que ele traz o resultado, né, que ele altera. Por exemplo, se eu apagar o nome todo e colocar aqui, sei lá, o meu nome, por exemplo, cancelar, ele já não vai fazer essa alteração, né? Antes, conforme eu ia alterando aqui, ele já ia alterando aqui também na nossa tabela, né? Agora a gente precisa salvar. Então é isso, galera. Já está pronta a primeira parte do nosso CRUD. No próximo vídeo eu vou trazer agora ligando, conectando esse CRUD, nosso front-end, para uma API, para a gente fazer o caminho completo, né, desse nosso CRUD, podendo criar, alterar e também apagar esses elementos, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, tamo junto e até a próxima!